Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual promovida pela Seichonoye do Brasil. E hoje vamos aprender a prosperar mais um pouco. No estudo de hoje nós utilizaremos o livro volume 9 da coleção A Verdade, que o mestre nos fala sobre itens, ocorrências, fatos da vida cotidiana. Falaremos especificamente sobre o tema Não complique sua vida com suas próprias mãos. Sim, nós temos aí o poder, nós temos a possibilidade de facilitar, mas também de complicar a nossa vida com as nossas próprias mãos. Então, vamos olhar para o lado positivo disso e levar a vida como um verdadeiro filho de Deus. Então, na página 27, o mestre nos fala sobre a infelicidade do homem é consequência do uso invertido da lei que rege o universo ou de sua violação. Em toda a coleção, A Verdade da Vida, A Verdade, em todas as obras sagradas, o mestre nos traz muitas lições sobre as leis que regem o universo. Inclusive, quando falamos dos 3 pilares da Seichonoye, os pilares centrais dos nossos estudos, das nossas atividades, temos o primeiro que nos fala sobre só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira, o próprio mundo de Deus, e quanto nós diariamente buscamos conhecer e viver neste mundo. O segundo pilar fala sobre este mundo fenomênico, este mundo material, é um mundo de projeções mentais, e é aqui que nós vamos trabalhar hoje. As nossas projeções mentais vão materializar, vão concretizar todas as ações, as nossas conquistas, tudo o que ocorre neste mundo visível, neste mundo material. E o terceiro pilar que nos fala sobre todas as religiões, em sua essência, provém do único Deus, um único Deus. Esse que sim, é Pai de todos, criou a todos os seus filhos como seres perfeitos. Então, quando falamos do segundo pilar, em que tudo o que vemos materializado, concretizado neste mundo fenomênico é projeção da nossa própria mente. E aqui o mestre então nos traz para a infelicidade do homem é consequência de como ele age, do quanto ele conhece e o quanto ele aplica as leis
mentais. Se uma pessoa é acidentada por atravessar a estrada de ferro justamente na hora em que passa um trem, não significa que essa pessoa foi castigada por Deus ou pelo trem, mas que sim, essa pessoa violou uma lei. Então, este mundo fenomênico é composto de diversas leis, né? Leis de trânsito, leis da Constituição, leis da física, leis da química. Importante conhecermos estas leis para que possamos viver obedecendo elas, colocando elas em prática a nosso favor, né? Seguindo elas. Aqui, nesse exemplo, o homem, né, a pessoa acidentada, violou a lei de acessar a linha do trem quando o trem estava passando. Certamente tinha uma sinalização de pare, de perigo. Então, existia uma lei, não acesse, mas a pessoa acessou. A partir do momento que nós acessamos, que nós violamos as leis, isso nos gera consequência. Então, a importância de conhecermos as leis é para, de fato, obedecê-las, seguir conforme elas, para que não sejamos prejudicados por ela, para que não soframos a consequência que ela traz. A lei traz o devido efeito a uma devida causa. É preciso ainda levar em consideração que não existem neste mundo apenas as leis do mundo material. Existem também as leis da mente e as leis do mundo espiritual. Então, essa nossa conscientização sobre este viver aqui no mundo fenomênico, no mundo material, é de extrema importância, porque tudo o que nós realizamos, todas as consequências que nós sofremos, elas não são de responsabilidade de outros, mas elas são de nossa própria responsabilidade. E que bom termos essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, porque também nos traz a possibilidade de mudar tudo que não está no nosso agrado. Então, se o que nós estamos vendo hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, sim, isso é de nossa responsabilidade e está ao nosso alcance mudar, porque essa projeção foi mantida dentro da nossa mente por algum tempo, ou ainda está, já materializou. Essa vida é esse constante mundo de projeção, de lei mental. Tudo que eu tenho em mente, em algum momento isso se concretiza, se torna visível aqui no mundo material, e uma vez materializado, eu preciso continuar plantando, eu preciso continuar mentalizando, eu preciso manter esta mesma ideia na mente para que ele continue existindo aqui no mundo fenomênico, no mundo material. Então, se eu quero mudar o efeito, eu preciso mudar a causa que está na minha mente. Continuando, a Seichonoye está agora, e estamos sempre estudando sobre isso, né? Descobrindo as leis da mente, as leis do mundo espiritual e o método para aplicá-las na vida cotidiana, com o qual inúmeras pessoas estão sendo salvas de sofrimentos e de doenças. Então, quanto mais nós evoluímos o nosso conhecimento, expandimos o nosso conhecimento acerca das leis materiais, mentais, espirituais, nós também passamos a usá-la de forma a viver uma vida melhor, a soltar de amarras, soltar de sofrimentos, de doenças, de coisas que vêm nos prejudicando. Que bom que nós temos esta possibilidade, que bom que nós temos este poder. Então, essa responsabilidade sobre a projeção tem este lado positivo, de possibilidade de mudança. Quem conhece as leis e as obedece, consegue dominá-las. Quem não conhece e infringe as leis por ignorância, é ferido
e sofre. Então, mesmo aqueles que não têm conhecimento das leis, eles são afetados por elas. Quando nós temos esse conhecimento, quando nós ganhamos esse conhecimento, então nós podemos começar a drivar, nós podemos começar a dar um melhor direcionamento para a nossa vida. Esta é a importância de sempre nos desenvolvermos nos estudos. A vida é governada por uma lei muito simples. O mestre traz aqui o exemplo de uma lei mental que é exercida a todo momento da nossa vida, que é a lei, os semelhantes se atraem. Precisamos ter consciência desta lei e de como é o funcionamento dela. Uma outra lei que o mestre também comenta aqui nesse item, estou na página 29 do livro, é a lei dá e receberás. Essa é a lei fundamental do mundo da mente. Esta lei, dás e receberás, também denominamos como a lei áurea da prosperidade. Então, tudo que eu ofereço, isso em algum momento retorna para mim. O que nós fazemos às vezes é, nós fechamos o canal de retorno porque nós já criamos ali uma expectativa, até muitas vezes com base na lei, eu vou fazer porque isso voltará para mim de alguma forma, e é aqui que mora o problema. Quando nós fazemos com essa intenção de receber, né, nós já estamos ali determinando, e quando nós fazemos desta forma, nós estamos barganhando. O que eu ofereço e o que eu terei em troca. Não é essa a ideia. A ideia é, de fato, entendermos, porque a todo momento nós estamos dando algo, nós estamos oferecendo algo às pessoas, né? E a atenção é o que nós estamos oferecendo para os outros, porque é isso que nós oferecemos, retornará para nós. Então, o ponto de atenção em conhecer esta lei é para estarmos totalmente atentos e conscientes de o que é que nós damos, o que é que nós oferecemos constantemente às pessoas. Às vezes nós colocamos essa lei do dás e receberá numa única ação, né? Numa ação de doação, numa ação de uma atividade específica. E precisamos ter uma visão mais ampla. O que é que nós oferecemos no nosso dia a dia? O que é que nós entregamos para as pessoas no nosso dia a dia? É com base nisso que nós temos aí o retorno dos acontecimentos e das pessoas. Tá? Então, ponto de atenção sobre o dar e receber não está ligado a pequenas atitudes que nós temos no dia a dia, direcionadas, pensadas, com hora marcada na agenda, não. É muito mais ligado aqui, né? O objetivo é estar atento ao que eu ofereço a todo momento, sem a necessidade de combinar uma fala, mas é de fato a vivência, o quanto você entrega para o mundo, para sua família, no seu trabalho, com os seus colegas. Então, vamos ter essa visão mais expandida sobre a lei dar e receber. Então, prosseguindo e exercitando ainda mais esta lei do dar e receber, aqui na página 31, o mestre nos fala sobre não olhe demais os defeitos alheios. E nos é falado assim: se muitas pessoas de grande talento e inteligência privilegiada vivem toda a sua existência à margem da sociedade, é porque enxergam e criticam exageradamente os defeitos alheios. Tornam-se malquistas pelos demais ao seu redor e suas ideias magníficas também são rejeitadas. Quem aponta os defeitos alheios terá também criticado seus próprios defeitos. Quem vê as partes negativas do próximo será também
atacado nos seus pontos negativos. Então, vejam, é uma questão comportamental, né? Este comportamento de crítica extrema, crítica a todos os momentos. Isso é refletido na vida da pessoa, de forma em que, e vejam, né, não é aquele que eu critiquei me criticará, não, é a minha postura diária, é a minha vivência de um aspecto crítico. Então o que eu recebo, e não necessariamente daquele que eu critiquei, mas de outros, esta rejeição, esta crítica também, este mal querer. Então, está aqui o dar. O que eu ofereço? Eu ofereço uma postura crítica, uma postura que ofende, uma postura que vê o lado, somente o lado negativo. Então, é isso que retornará para mim. E aí, linkando esse comportamento crítico, a Seichonoye também nos traz um comportamento traduzido através da 5ª norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, que nos diz ver somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Vejam, isso é total comportamental. É realmente buscarmos sempre, por pior que esteja a situação, ver o lado positivo daquela situação. Dizemos no mundo dos negócios, tirar o maior proveito, ver o lado positivo, ver o lado cheio do copo, né? Aprender, toda situação, ela tem no fundo algo positivo que você pode olhar e aprender com estas lições, né? Muito utilizado, lições aprendidas. Quais foram as lições aprendidas? Então, existe um aspecto positivo, mas depende de cada um. Isso em situações, isso com pessoas, isso com empresas, isso, enfim, em tudo na nossa vida. E a orientação aqui, a sugestão da Seichonoye é para, de fato, sempre, a todo momento, ver as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos. E nunca as partes negativas. Nunca, né? Então, realmente é ter este comportamento que olha para o lado brilhante, que olha o momento em que as coisas estão se realizando de forma positiva. E não quer dizer que viver dessa forma nós não passaremos por dificuldades, não é isso. As dificuldades sim acontecem e as dificuldades fazem parte da nossa evolução. A proposta é, ainda em cima das dificuldades, ainda dentro, na vivência das dificuldades, extrair o algo positivo, extrair aquilo que me fará crescer, aquilo que me prepara para uma próxima ocorrência, aquilo que me prepara para um próximo desafio. Isso é o evoluir. Se nós estamos numa situação difícil e a nossa postura não busca ver o lado positivo, não busca ver o lado cheio do copo, mas só olha o negativo, está sempre com a reclamação, sempre com a tristeza, não vê a melhora, o que acontecerá? Não haverá evolução, né? Ficaremos sempre nesse oferecer tristeza, desânimo, dificuldade, e a proposta não é essa. A proposta é evoluir. Ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos é sempre buscando a evolução nossa e de todas as pessoas que estão à nossa volta. A responsabilidade sobre a nossa vida é nossa. E com o nosso exemplo, com a nossa vivência, porque vejam, a proposta é expressar.
mudar o comportamento do que eu vejo, do que eu penso, do que eu falo, sempre trazendo esse lado positivo, esse lado de progresso, esse lado de evolução, lado de expansão. Falando agora sobre a lei dos semelhantes que se atraem, o mestre nos fala, a lei, os semelhantes se atraem, pode ser comprovada também pelo fato de vir a velhice para quem pensa na velhice. Como se explica esse fenômeno de envelhecimento do nosso corpo? Nós sabemos que as nossas células, as células corporais, estão a todo momento sendo renovadas. Então, aquele ser lá de anos atrás, quando éramos um bebê, ele já não existe mais, né? Nós viemos crescendo e trocando e vieram novas células, né? Esse é o exercício, essa é a progressão da vida. Se sempre eu tenho uma célula nova, sempre eu tenho uma progressão no corpo, o porquê que a gente traz o envelhecimento? As células atuais do nosso corpo não são as mesmas produzidas há 20 anos atrás. Não são coisas estáticas que duram para sempre. Segundo teorias modernas, as células ósseas são constantemente renovadas no curso de alguns meses. E as células dos músculos e da pele são substituídas por novas em apenas algumas semanas ou alguns dias. Vejam, o processo de renovação é muito intenso. Existe um movimento muito grande dentro do nosso corpo. Acontece que, no momento dessa substituição, as células podem constituir um tecido com aparência jovem ou com aparência envelhecida. O princípio que determina a distribuição das células na formação do novo tecido é a mente. O que nós estamos mantendo dentro da nossa mente. Por isso, se a mente imaginar o envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira a formar um tecido de aparência envelhecida. Então vejam a importância do nosso conteúdo mental. Se mantivermos em nossa mente o peso da idade, né? Eu já entrei na fase 200, 40, 50, 60, 70, eu estou ficando velho. Se nós mantivermos esta ideia na nossa mente, a cada célula nova que for formada, ela estará totalmente convergente com esta ideia de envelhecimento. Então, manter na nossa mente o espírito jovem trará também mais jovialidade para o nosso corpo. Sim, nós podemos mudar o nosso corpo de acordo com a ideia que mantivermos na nossa mente. E se nós olharmos para a sociedade, até mesmo para a medicina, né? Quantos conceitos tem sobre idade, sobre produção de hormônios, produção de vitaminas, né? Quantos conceitos são colocados e que muitas vezes nós compramos esses conceitos. E então simplesmente o que acontece é que nós comprovamos através do nosso corpo que eles são reais. Então, aqui na página 34 da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, o mestre nos fala: o que atribui qualidade à matéria é a mente e somente ela. Então, toda qualidade ou defeito
que nós visualizamos, que nós enxergamos em nós e nas coisas ao nosso redor, são conceitos, são qualidades, são aspectos que nós temos dentro da nossa mente. Então, pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. E aí, linkando com a lei dos semelhantes que se atraem, o que eu atrairei para mim? Seja no quesito pessoas, amigos, negócios, colaboradores, ou o que eu manifesto no meu corpo, é o conceito que está dentro da minha mente. Por isso a importância de cuidar das informações que nós recebemos, de tudo o que nós compramos como verdade para nós. Porque uma vez esse conceito introduzido na nossa mente, uma vez que nós comprarmos isso como verdade, a nossa mente, todas as outras criações estarão embasadas nesse conceito que nós compramos como verdade. O grande segredo para dominar o nosso próprio corpo está no tipo de pensamento que iremos transmitir para o nosso subconsciente. Pensamentos de saúde, pensamentos de doença ou pensamentos de envelhecimento. Vamos lá, faça uma avaliação agora sobre qual tipo de pensamento você tem tido no seu dia a dia. Faça uma reflexão, porque esse é o grande ponto. Quando nós estamos em uma atividade da Seichonoye, quando nós estamos numa aula do ciclo de estudos, quando nós estamos num seminário nas academias, nós, sim, ali nós direcionamos a nossa mente para cumprir as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Sim, nós estamos em oração, nós estamos em atividades, em exercício que nos direcionam a manifestar a imagem verdadeira. A minha pergunta está sobre quais os conceitos você tem mantido na sua mente quando você não está necessariamente em uma atividade religiosa, em uma atividade aqui da Seichonoye, por exemplo. Qual o conceito que você tem mantido no seu dia a dia sobre a sua saúde? Você se reconhece uma pessoa saudável por natureza? Você reconhece a capacidade, a potencialidade infinita do seu corpo? Ou você tem pensamentos sobre o envelhecimento, sobre a sua idade, sobre o tempo estar passando, sobre o que acontece nessa passagem do tempo que você deve começar a fazer porque o seu corpo não fará mais? Qual é a ideia que você tem sobre isso? Porque lembrem, nesse mundo de projeções, é um exercício constante. Nós estamos constantemente plantando e colhendo. Nós estamos constantemente pensando nas coisas e as coisas estão sendo projetadas, dado o momento necessário, dado a condição necessária. Tem um tempo para que os nossos pensamentos se concretizem e eles se concretizam. Então, o que você mantém na sua mente a maior parte do tempo? Nos seminários, nós sempre comentamos, quando está chegando no final do seminário, que ele verdadeiramente começa ao sairmos das academias. É a partir dali que nós colocaremos, ou não, na prática, todo o conhecimento, todo o ensinamento que nós recebemos naquele dia. Então, é a partir daí, é o que você faz, a partir do que você aprende, que vai delinear o seu molde mental.
Então, faça essa reflexão. Quando você não está no seu momento de oração, quando você não está numa atividade da Seichonoye, como é o seu comportamento acerca de você, do seu corpo, da sua família, dos seus negócios? Porque são nesses momentos que você passa mais tempo pensando nisso, é que acontecem as projeções na sua vida. Então, às vezes algumas pessoas, eu estudo, eu rezo, eu leio. Ok, você faz isso quanto tempo por dia? 1 hora? 1h30? E o restante das outras 22 horas, 23 horas? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes perante os acontecimentos? Você é aquele que olha o lado vazio ou aquele que olha o lado cheio do copo? É isso. É isso, se mesmo estando praticando, se mesmo estando lendo, se mesmo estando fazendo as orações, você não está vendo resultados positivos na sua vida, pare agora e faça uma reflexão sobre quando eu não estou dedicado às atividades de cunho espiritual, qual é a minha vivência, qual é o meu comportamento. É este comportamento, é esta vivência que você tem a maior parte do tempo que está refletindo na sua vida. Então, quando nós trazemos aí o título Não complique a sua vida com as suas próprias mãos, é isso. Não é só orar, estudar e praticar as práticas que são curtas. É verdadeiramente viver os ensinamentos da Seichonoye. Colocar em prática. No New Ciclo de Estudos da Prosperidade, nós temos uma atividade que justamente nos auxilia a colocar em prática tudo o que nós aprendemos lá na sala de aula. É uma atividade que vem no material complementar. E os alunos que estudam conosco no New Ciclo de Estudos da Prosperidade recebem a orientação e a explicação para colocar em prática esse material complementar para que ele seja a estratégia para conquistar todos os planos que foram ali delineados no projeto Prosperidade. Porque é isso, não é só escrever, não é só os momentos de orações, não é só os momentos que nós passamos ali em aula, nestas nossas atividades aqui virtuais. Não é só isso. É de fato o que nós fazemos além disso. É extra este nosso momento aqui. É o viver verdadeiramente. Também, lá no New Ciclo de Estudos da Prosperidade, nós temos uma bússola que nos guia durante todo o ano de estudos. E a nossa bússola diz o seguinte: primeiro, conhecimento, então por isso os estudos, por isso as leituras. Segundo, a convicção. Então, quanto mais eu avanço, eu exploro os estudos, os conceitos, eu vou me tornando convicto daquilo. E o terceiro passo, que é o essencial para as realizações, que é a própria vivência. É colocar em prática, é viver como verdadeiro filho de Deus. Somente quando nós damos esse terceiro passo na bússola e na evolução da nossa jornada dentro do ensinamento da Seichonoye, é que de fato as coisas começam a ser vistas pelos nossos olhos. Precisa viver. E quantas pessoas fazem parte deste momento, deste movimento maravilhoso,
que é a Seichonoye, mas que ainda não conseguiram fazer a mudança, não conseguiram virar a chave nas vidas delas. Por quê? Reflexione. Está faltando a vivência? Ou ainda está um passo antes? Ainda precisa trabalhar um pouco mais de convicção? Está ali estudando, tem um pouco de conhecimento, logo tem uma rasa convicção, então não coloque em prática. O ciclo é esse: conhecer, acreditar e viver. Só que eu não obtenho todo o conhecimento de uma única vez. Mesmo que você leia os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida, mesmo que você leia os 11 volumes da coleção A Verdade e todos os outros títulos da Seichonoye, ainda assim, você não obteve 100% do conhecimento. Esta escola da vida em que nós estamos, ela é de evolução, de progresso. Então, um seminário nunca é o mesmo que ele tenha o mesmo tema. Uma atividade virtual nunca é a mesma, mesmo que ela tenha o mesmo tema. E sequer você é o mesmo quando você faz uma releitura, um reestudo dos livros. Você não é o mesmo. E por que você não é o mesmo? Porque você vem evoluindo. Então, é cíclico este conhecer, acreditar e viver. E cada vez mais conhecer, acreditar e viver. Porque a partir do momento que você passa para a vivência, isso se torna natural na sua vida. Quando você volta para conhecer, a sua visão, o seu posicionamento é diferente. Você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa expandida, com conceitos expandidos. E está aqui a beleza da vida. Porque imaginem, qual seria o propósito da vida se não evoluir? Chegar aqui, nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, constituir família ou não e morrer? Qual é o propósito disso? Então, a grande beleza da vida está neste evoluir constante. Voltando a falar sobre a mente, que é aqui o nosso mote principal, né? O molde mental que eu tenho, tudo o que eu guardo, que eu vou mantendo aqui no meu consciente, gravando no meu subconsciente, e isso passa a ser uma vivência, né? A mente é uma força que possui o poder de criar, o poder de distribuir e mudar a posição das coisas de acordo com as ideias recebidas. Então, a nossa mente deve estar sempre expandida para receber cada vez mais e mais novos conceitos, novas ideias. Se uma pessoa se apresenta agora doente, ela continuará assim enquanto conservar na mente a ideia de doença. Se muitas pessoas são curadas tomando remédios, é porque, ao mesmo tempo em que o remédio exerce um efeito químico, é eliminada a ideia da doença. Pelo sugestionamento, se eu tomar o remédio, eu ficarei curado. Quantas e quantas pessoas não acreditam no efeito na eficácia, no efeito dos medicamentos genéricos? E aí o que acontece é que verdadeiramente eles não fazem efeito. Então é importante não só o tomar o remédio, mas o acreditar no efeito. E se você tomar sem, vou ver se dá certo. Você está abdicando da sua responsabilidade, até terceirizando, se der. E não é assim, nós precisamos ter convicção das coisas.
não sei quantas pessoas já tiveram essa oportunidade de participar de algum show em que um espetáculo de hipnotização, que os hipnotizadores lá, enfim, fazem isso. Eu já tive a oportunidade e algo que o próprio hipnotizador falou, né, e eu já tinha isso comigo, é que para que a pessoa seja hipnotizada, ela precisa dar esta permissão. Dar esta permissão. Então, só acontece com a gente o que nós permitirmos. Vejam que poder a nossa mente tem. Então, não é simples assim, qualquer pessoa vem aqui e vou hipnotizar e você vai fazer o que eu quero. Não. Você, o que será hipnotizado, precisa permitir isso. Senão, o hipnotizador, por mais tempo de carreira que ele tenha nessa profissão, por maior habilidade que ele tenha, ele não consegue fazer. Então, vejam o quanta responsabilidade nós temos com a nossa mente, com o que nós mantemos na nossa mente. E então, o que é importante para nós, para não complicarmos a nossa vida, né? Para que a gente realmente tenha uma vida boa, uma vida de um verdadeiro filho de Deus. O mestre nos fala sobre abrir a janela da mente, na página 30 do livro. Trabalhando com o coração alegre, você aumentará a sua capacidade, melhorará a sua eficácia e terá boas ideias. Ou seja, mantendo a mente alegre, as coisas fluem melhor. Mantendo a mente alegre, uma mente aberta a novas ideias, ao progresso, as ideias vão chegar com muito mais facilidade a você. Você conseguirá percebê-las, captá-las muito mais e colocá-las em prática. Então, começa em você essa disponibilidade de receber novas ideias. E por que uma mente alegre faz com que as coisas fluam melhor, recebamos novas ideias? A alegria é um atributo divino. O Filho de Deus perfeito, aquele que Deus criou, não o que está aqui projetado. O Filho de Deus perfeito é alegre. O Filho de Deus perfeito é aberto, é disponível e, principalmente, vive conforme a vontade de Deus. Ele baseia todas as suas decisões colocando Deus em primeiro lugar. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem. Não existe esse contra. Então, cuidar da nossa mente, da nossa rotina diária, direcionando para essa vivência como verdadeiro filho de Deus, sim, trará novas conquistas, trará uma evolução ainda maior, ainda mais rápida na nossa vida cotidiana. E então, na página 42, para ir finalizando aqui o nosso estudo, o mestre nos fala sobre a importância de lermos os livros da verdade cada vez mais, várias vezes. Não adianta apenas estar ciente de que o homem é filho de Deus perfeito. Essa fase do conhecimento, certamente, todos já ouviram, todas as pessoas que já participaram de uma atividade da Seichonoye já ouviram que são filhas de Deus, já conhecem isso, só que conhecer é só o primeiro passo, conhecimento é só o primeiro passo.
pois só com esse conhecimento a perfeição não se manifesta no mundo das formas. Existem pessoas que leem uma única vez a coleção A Verdade da Vida e ficam cientes de que o homem é filho de Deus, é perfeito e harmonioso. E acham que não precisam ler mais. Não, eu já li os 40 volumes, eu já sei de tudo o que se passa ali e feito. Não, você só tem conhecimento. Você talvez nem tenha chegado ao passo ainda da convicção, que dirá a vivência. A leitura repetida vezes das palavras da verdade pinta várias vezes na tela do nosso subconsciente o pensamento de que o homem é filho de Deus perfeito. Então, a cada leitura que nós fazemos dos livros, das sutras, a cada atividade que nós participamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gravando no nosso subconsciente esta ideia de filho de Deus perfeito. Quanto mais nós conseguirmos gravar essa ideia, solidificar essa ideia no nosso subconsciente, ela vai aos poucos emergindo ao nosso consciente e aí é onde nasce a convicção e então nós passamos para a vivência. E ao passar para a vivência, ao nos reconhecer como filhos de Deus perfeitos, também acontece um outro algo importante para o nosso progresso, que é reconhecer que o outro também é um filho de Deus perfeito e maravilhoso. E neste exercício de evolução, de conhecer, de despertar a convicção, de passar a viver e passar a reconhecer também nos outros, é que nós vamos evoluindo. E, de fato, passamos a viver como o verdadeiro Filho de Deus. Porque, vamos lá, Deus, que é Pai de todos, que é o nosso Pai, será que Ele gostaria que nós, em nossas atitudes, em nossas decisões, prejudicássemos alguém? Certamente não. Certamente Deus deseja que todos os seus filhos, sem exceção, sejam felizes, sejam harmoniosos, sejam saudáveis. É isso. Deus não está lá com uma cadernetinha anotando quem merece ou quem não merece. Não! Este legado de Filho de Deus perfeito veio antes, não tem essa história de merecer. O que nós fazemos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, é resgatar esta ideia, resgatar isto que já está dentro de nós e manifestamos aqui. Neste mundo de projeções, todas as criações são nossas. Então, se eu tenho plena ciência de que eu sou filho de Deus, que eu sou extensão de Deus, que Deus age através de mim, que eu e o outro somos um, então o outro também é filho de Deus. Quando eu tenho essa conscientização, eu começo a exercer a vontade de Deus. Eu começo a manifestá-lo aqui na face da terra. E o quanto nós somos importantes para Deus. O quanto essa nossa evolução é importante. Se alguém não se acha importante, não está se vendo valorizado na sua vida, para e volta lá para o início. O propósito de você estar aqui agora, neste mundo fenomênico, e independente das situações que você possa estar passando, talvez, de dificuldade. O grande propósito é você permitir
que Deus se manifeste na sua vida. Sim, você permitir. Porque se Ele ainda não se manifestou, é porque você ainda não se permitiu. Você ainda não está convicto de ser filho dele. E que maravilha será quando você obtiver esta conscientização, esta convicção e passar a viver como? E com o seu exemplo e com a sua vivência, você vai contagiar os demais que estão à sua volta. Você será o exemplo. Então, se você convive em um ambiente hostil, se você trabalha em uma empresa em que as pessoas não são harmoniosas, que tal mudar? Como seria você ser o exemplo de que as coisas podem ser diferentes? Está nas suas mãos. E, como eu disse, responsabilidade é algo pesado, mas quando nós também entendemos que ao ter a responsabilidade nós podemos mudar as coisas, então, onde você está agora, por menos que você acredite nisso, mas onde você está agora, no seu trabalho, na sua casa, ao redor, é o melhor lugar para você evoluir, para você colaborar com a evolução da humanidade. Como? Eu não mudo ninguém, exatamente, mas você pode ser o exemplo em que as pessoas se espelharão em você, acreditarão, olha, a pessoa está seguindo por esse caminho, olha, a pessoa tem este comportamento. E as pessoas ao seu redor começarão a olhar para você e ter você como um exemplo. E aí, você não diretamente foi lá e mexeu na vida das pessoas e determinou que fosse assim. Não! Você foi um exemplo. Você foi a inspiração. Muitas pessoas acham que não têm um papel significante no trabalho ou em suas vidas. Mas pensem que sempre tem alguém te observando. Sim, você pode ser um exemplo positivo e de crescimento para muitas pessoas. Por isso a importância de estar atento e não complicar a sua vida com as suas próprias mãos. Trará esse benefício para você? De ter uma vida mais harmoniosa, mais fluida, mais feliz, de maiores realizações e principalmente colaborando para a evolução do todo, de todos os outros que estão ali ao seu redor, que estão contigo. Mensagem final: viva como verdadeiro filho de Deus. Ah, preletora, mas eu ainda não acredito nisso. Então tá, então vamos voltar para o primeiro passo. Ganhe mais conhecimento, estude mais, leia mais, ocupe mais o seu tempo com estas atividades que vão fazer você progredir e não você regredir. Volta para o conhecimento. Com este conhecimento, você desenvolverá a convicção, o acreditar, e então você passará a viver. O objetivo primordial é viver, somente como viver, quando vivermos como verdadeiros filhos de Deus, toda a nossa trajetória na vida e dentro do movimento aqui da Seichonoye passará a fazer sentido para nós, quando verdadeiramente colocarmos em prática. Mas não são pequenos momentos, não são pílulas de Seichonoye, mas é de fato o viver total, o estar 100% presente, confiante e ser feliz.
Muito obrigado por mais essa oportunidade. Desejo a cada um de vocês melhores vivências, melhores experiências e uma evolução constante e contínua rumo ao progresso. Muito obrigado.